Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês com a paz que Ele me tem dado, seja com vocês também. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E para que você tenha paz, garanta a sua paz permanente na sua vida, para que você, nós venhamos garantir a paz de Deus em nossas vidas, nós temos que plantar a semente que vai trazer essa paz, a semente da palavra de Deus, a semente de uma vida, uma conduta de acordo com a palavra de Deus. Não adianta a pessoa querer ser religiosa e não mudar a sua maneira de sentir, de pensar, de ver as coisas de Deus. Ela tem que aplicar a sua vida na palavra de Deus e não contar com a graça de Deus. Não conte com a graça de Deus se você vive no pecado. Se você vive no pecado, você vai colher do pecado os frutos do pecado. É o que diz o texto sagrado. Olha só o que está escrito. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar. Porque tudo o que o homem semear, tudo o que o homem plantar, isso também ceifará. Não tem jeito, seja bom, seja mal, seja religioso ou não. Não importa se você merece ou não merece. O que você planta, você colhe. O que eu planto, eu vou colher. Não tenho dúvida disso. E essa é a minha fé. Eu tenho certeza que Deus é comigo, porque eu tenho certeza que eu sou com Ele. Eu plantei a minha vida na terra celestial, no reino de Deus. Então eu semeio aquilo que é de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Se eu semeio o que é de acordo com a palavra de Deus, que é a obediência à sua palavra, então eu vou colher os frutos da obediência. Eu terei paz. Sobretudo eu terei paz. Paz comigo, sobretudo paz com Deus. Agora, se eu semear para a minha carne, diz o texto, porque o que semeia na sua carne, da carne fará a corrupção. Quer dizer, quem semeia pecado, que é a semente da carne, quem semeia o pecado, quem semeia a corrupção, quem semeia a mentira, quem semeia o engano, quem semeia prostituição, adultério, quem semeia uma vida promíscua, vai colher
essa vida promíscua nos dias futuros. Não tem um jeito. Você pode ter um prazer imenso em dados momentos numa cama com uma outra pessoa, que não seja a sua esposa ou seu marido. Só que os frutos daquele prazer da sua carne vão refletir por toda a sua vida, até o dia em que você se converter à verdade, se converter à obediência à palavra de Deus e abandonar as sementes da carne. É isso que diz o texto. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, que é o Espírito Santo, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Então, a garantia que eu tenho que nós vamos arrebentar, sabe por quê? Porque nós temos semeado o que é bom. Nós temos semeado de acordo com a palavra de Deus. Nós temos obedecido a palavra de Deus. E é óbvio, se eu obedeço a palavra de Deus, eu contrario a minha carne, eu contrario os meus desejos, eu contrario o meu coração. Mas é bom, é melhor sacrificar a nossa vida e semear no Espírito, o Espírito Santo, fazer a vontade dele, então, para que nós venhamos colher os frutos do Espírito Santo. Então, minha amiga, você que está me assistindo nesse momento, está assistindo, é óbvio que você deve estar pensando, está lendo esse texto e está pensando. Isso é um texto divino, isso é a palavra de Deus, isso é um pensamento de Deus. Isso não é uma história, não. Isso não é novela, não. Isso não é um livro de um grande escritor. Não. Isso é o pensamento de Deus. E eu pergunto a você, esse pensamento está correto ou não? Está certo ou não? É verdadeiro ou não? Bom, você sabe que é verdadeiro, nós sabemos que é verdadeiro, porque eu, por exemplo, no passado, eu plantei, eu semeei na minha carne, e da minha carne eu colhi o que era mal, desgosto, tristeza, angústia, depressão e etc, e etc, etc. Quando eu aprendi a palavra de Deus, quando eu tomei acesso, tive acesso às Sagradas Escrituras, então eu comecei a entender o que Deus pensa e procurar colocar em prática os pensamentos de Deus na minha vida. É óbvio, minha amiga, se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou colher os frutos da obediência. É a mesma coisa, você entra numa faculdade, numa universidade, você entra na universidade de medicina, por exemplo, você se torna um médico. Para você se tornar um médico, um bom médico, você tem que seguir, você tem que colocar em prática, os ensinos que a faculdade lhe deu. É ou não é? Os livros de medicina, os livros técnicos, científicos de medicina passaram para você, você coloca-os em prática, então você é um bom médico. Agora, se você passa e se forma em medicina porque você colou, porque você mentiu, você enganou o professor, você deu um jeitinho para tomar posse do diploma de médico de maneira ilegal, mentirosa, fraudulenta, é claro que você vai ser um péssimo médico e ai daquele que cair nas suas mãos. Ai daquele que cair nas suas mãos. Se a polícia não pegar você, as mortes que você vai causar na vida das pessoas vão delatar que você é um falso médico, é um fake médico, porque você aprendeu, mas não quis colocar em prática.
Assim também é a palavra de Deus. Se a gente ouve a palavra de Deus e não pratica, a gente se torna um fake cristão. Isso mesmo, um falso cristão. E é o que mais tem nesse mundo, falsos cristãos, falsos profetas, falsos e mais falsos. Por quê? Porque ouvem, sabem, tomam conhecimento e até pregam a palavra de Deus, mas não vivem aquilo que pregam. Não vivem. Então, essas pessoas colherão os frutos da carne piores do que os outros que não conhecem a palavra de Deus, mas também vão colher os frutos. Então eu pergunto, a graça de Deus te basta, minha amiga e meu amigo, se você planta o que não presta? Vai garantir que você colha coisa boa? A graça de Deus vai garantir que você vai colher coisas boas plantando, semeando o que não presta? Claro que não. De Deus não se zomba. Não zombe de Deus. Não brinque com Deus. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. E a corrupção só vai trazer desgostos, prejuízos, miséria, dores de cabeça, depressão e, às vezes, até o suicídio. Porque a pessoa que é orgulhosa não aguenta ser envergonhada pelos outros, então ela acaba se matando. A verdade é essa. A sua vida depende de você. A sua vida depende... Não está escrito na mão, não. Até porque o que é maneta, que não tem mão, como é que vai estar a vida dele escrita? A sua vida depende da sua cabeça, da sua inteligência, da sua razão. E você não precisa ser escolado, ter um curso acadêmico para saber fazer, plantar, não. É só você colocar em prática o que é reto, o que é certo, fazer o que é certo. E você sabe o que é certo. Se você não conhece a Bíblia, você sabe o que é certo. Você sabe o que é seu e o que não é seu. E não basta você querer ser bonzinho por um lado e, por outro, querer tirar proveito da pessoa mais fraca, mais frágil. Não, minha amiga, meu amigo, nós colhemos aquilo que nós plantamos. O nosso futuro, o nosso destino está em nossas mãos, não escrito nas mãos, mas está escrito na nossa cabeça. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós seremos bem-aventurados. Se nós não obedecemos, nós seremos amaldiçoados. Está escrito isso. Há bênção para os que obedecem, maldição para os que desobedecem. Você escolhe a sua vida, eu escolho a minha, e nós vamos ver a diferença no nosso dia a dia. Graças a Deus. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Não posso aqui viver correndo atrás de coisas e em função de pessoas. Tudo é vaidade. A vida passa tão depressa. Sábio é quem crê e planta pra colher no chão da eternidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade. Não posso me prender a
pra nada. Em breve eu vou partir pra morar com meu Jesus por toda a eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. Por isso eu vou plantar sementes pra colher frutos na eternidade. Meu nome é Marília Lima, eu tenho 33 anos, sou auxiliar administrativo. Na minha infância, eu tinha uma convivência legal com a minha mãe e com os meus irmãos. Embora ela já apresentasse alguns transtornos, né, esses transtornos eram mentais. Como naquele tempo nós não tínhamos tanto acesso à medicina, ela não buscou nenhum tratamento e nós seguimos assim, até que um dia nós fomos morar numa casa e ela teve um desentendimento com o vizinho. Eu lembro que meu pai falou que nós tínhamos que arrumar as coisas muito rápido porque nós tínhamos 1 hora para deixar a casa. E aí nós fomos morar na rua. Nesse período que nós estávamos na rua, foi quando meu pai se distanciou. Nós dormíamos em vários lugares. E aí nós acabamos indo dormir em algo que parecia um pronto-socorro ou um hospital. E ali alguém deve ter visto uma mãe com 5 filhos dormindo ali e acabou acionando o conselho tutelar. Foi quando fizeram uma abordagem com ela, a chamaram até uma sala para conversar e nós fomos colocados em um veículo e levados até um orfanato. Eu lembro que nesse período eu comecei a sentir tanto a ausência dela, a ausência do meu pai. Eu sempre fui muito apegada ao meu pai. E eu me lembro que nesse período eu comecei a pensar que eu nunca mais teria minha família de volta. Por não ter a minha família de volta, eu comecei a pensar que se eu morresse, tudo acabaria. Eu me lembro que eu chegava bem perto da janela do orfanato e eu ouvia uma voz falando: por que você não pula? É o fim. Você senta ali na janela, você pula e tudo acaba. E eu lembro que eu fazia testes pegando as minhas bonecas e jogando da janela. E a mesma voz me dizia: olha, com ela não aconteceu nada, você não vai se machucar. Mas se você pular ali, tudo acaba. Você não vai mais sentir essa dor, você não vai mais sentir essa falta. E eu lembro que eu subi e eu cheguei a sentar na janela. Só que o medo de pular era muito grande. E eu acabei descendo ali, ficava olhando, mas aquele pensamento nunca saía. Ele nunca saía de mim. E depois disso eu passei a dormir muito menos. Eu acordava várias vezes à noite, eu levantava, às vezes ficava sentada na cama olhando todo mundo dormir, mas o meu sono não vinha, porque eu tinha medo de dormir e ouvir aqueles gritos. Eu era uma criança, né? Até que um dia eu contei para minha irmã. E nesse período a minha irmã já estava começando a vir na igreja, né? E eu lembro que eu falei para ela: eu tenho muito medo. Né? Eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de nunca mais sair daqui, eu tenho medo de nunca mais recuperar a nossa família, eu tenho medo. E ela falou para mim: olha, eu vou começar a te levar na igreja comigo, porque essa vontade de não existir mais começou a ficar mais forte. E eu não falava para ninguém. E aí eu cheguei na Igreja Universal numa sexta-feira. Né? Nesse período, eu já tinha ali os meus 11 anos. E aí a minha irmã começou a me explicar a necessidade de você falar para Deus o que você sente, de você abrir para Ele primeiro o que você sente, porque embora Ele conheça, Ele precisa te ouvir. E foi quando eu comecei a falar. E dali eu comecei a ir mais, eu comecei a ir às quartas-feiras, aos domingos com ela. Eu aprendi que dentro de mim tinha uma fé. Só que essa fé estava coberta pelo medo. E por medos que ninguém tinha dito que eu deveria ter, mas eu aprendi a ter.
Só que também na Igreja Universal eu aprendi que esse medo ele não era maior do que a minha vontade de viver de novo. E eu comecei a fazer as correntes com a minha irmã, comecei pela corrente de sexta-feira, depois a minha irmã começou a me levar nas correntes de quarta, onde eu aprendi a necessidade do Espírito Santo. E eu comecei a buscar, mas assim, com toda a minha força. E eu lembro que numa quarta-feira eu lembro que eu busquei a Deus, eu falei tudo para Ele, assim, a vontade de ter Ele era tão grande que eu pedi perdão até pelo que eu não fiz. E eu lembro que no meio da reunião o pastor falou, olha, agora você vai fazer silêncio, porque você falou, e embora Ele já te conheça, Ele também te ouviu. E eu lembro que naquele silêncio, eu tive a certeza de que eu nunca mais seria a mesma pessoa. E dentro de mim, a minha cabeça mudou. Eu não tinha mais os pensamentos de medo. Eu não tinha mais os pensamentos de que eu não poderia ser feliz. Parecia que eu tinha entendido que eu não sou fruto, eu não sou produto do meio onde eu vivi. Se eu vivi uma vida no passado de violências, de angústia, de tristeza, de abandono, Ele não faria isso comigo. Nunca mais eu voltaria a viver aquilo. Eu entendi, depois daquele dia, que o meu coração ele é precioso. Eu não guardo dentro dele qualquer coisa. A minha mente é preciosa. Ela não pode acumular qualquer pensamento. O meu corpo é precioso. Eu não existo para suprir a necessidade da minha vaidade. Mas eu existo primeiramente para honrar. A minha respiração tem que honrar o meu Deus. E eu assumi com Ele, aos meus 15 anos, esse compromisso que eu carrego comigo até hoje. Hoje eu sei que ter o Espírito Santo não é uma opção, é essencial. E hoje meu pai olha pra gente e ele fala, olha, as pessoas falam pra mim que vocês tinham tudo para dar errado, mas hoje as minhas filhas são o meu orgulho. E o mais legal, assim, acho que o que mais enche o meu coração de alegria é saber que o meu pai olha pra gente e ele não vê marcas do passado. Ele não sofre com palavras duras, com lembranças duras. Hoje, todo o amor que nós não tivemos lá na infância, nós conseguimos levar para Ele, porque hoje nós levamos um amor que literalmente vem da fé. Porque nós damos primeiramente para Ele o testemunho de filha, mas acima de tudo de mulheres de Deus. E hoje eu estou casada, hoje eu tenho a minha filha, e embora eu não tenha tido a presença da minha mãe, uma família, aquela visão de família, embora eu não tenha vivido nada disso, hoje eu consigo dar isso para minha filha, hoje eu consigo dar essa atenção, eu consigo dar esse amor para minha filha. Eu só consigo dizer para as pessoas uma coisa, tudo isso é resultado de uma fé, mas de uma fé que te faz pensar, não a fé que te faz sentir. Então hoje nós temos o resultado daquilo que nós plantamos usando a fé inteligente. Eu colocava tudo em primeiro lugar. Deus era o último. Eu não tinha Ele morando dentro de mim. A paz que realmente eu precisava, eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo. Eu falei, eu preciso. Eu acordava de madrugada, pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nem tua filha. Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo e eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo. Eu senti uma paz dentro de mim e Deus falando, eu sou contigo. Então ali começou a mudar. Eu passei a ver a evangelização, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje Deus é tudo para mim, o Espírito Santo é tudo. Nada se compara ao Espírito Santo. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás,
e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Cristiane Ferraz, eu sou formada em psicologia e tenho 55 anos e a minha infância até uma certa idade, por volta dos 8 anos, 8, 9 anos, foi uma infância normal. E depois de uma certa fase, o meu pai teve um problema de saúde, ficou com depressão, foi internado de uma clínica. Só que a partir daí o quadro dele começou a evoluir. E aí ele começou a fazer oscilação de depressão com quadros de euforia, onde a psiquiatria diagnosticou ele como psicótico maníaco depressivo. Pouco tempo ele ficava num estado normal, ele ficava ou deprimido ou em euforia. E nessas crises de euforia era o nosso inferno. Tinha dias que, conforme a doença foi evoluindo, a gente começou a dormir os 3 num quarto, eu, minha mãe e meu irmão. Porque a gente não sabia o que ele ia fazer. A gente vivia escondendo das pessoas o que se passava dentro de casa. A gente tinha vergonha daquilo. Porque não era nada fácil. Só nós que estávamos ali dentro, a gente sabia o que a gente estava passando. O inferno que era. A gente vivia no meio de pessoas, vamos dizer assim, de um nível razoável, pessoas bacanas. Não que quem seja menos, não é isso que eu quero dizer. Então a vergonha era maior. Né? Você está no meio de pessoas de classe média alta. Então a vergonha parece que ainda era maior. E eu me lembro que nós fomos para esse hotel e nada dele aparecer. Minha mãe estou preocupada. E aí meu tio foi lá, bateu na porta, nada. Minha mãe bateu na porta, nada. E aí resolveram arrombar a porta e não achamos ele no quarto. E aí eu tive a brilhante ideia de me abaixar para olhar embaixo da cama. E ali ele estava embaixo da cama, com uma arma apontada para a cabeça e uma faca apontada para o peito. Eu acho que eu tinha 8 anos, 9 anos, por aí. Então essa era a nossa vida. Quando eu casei, eu não sabia por quê, mas eu comecei a sentir uma tristeza muito grande na minha alma. Era uma tristeza que eu não sabia explicar, uma dor grande na alma, né? Então eu comecei a ter depressão, diagnosticado depois. Depois a médica começou a me passar calmante para poder dormir, fazendo terapia, mas eu não melhorava. Aí eu comecei a entrar num grau de ansiedade muito grande. Eu estava viajando, meu marido vinha, e como eu ficava muito... Acabou que eu fiquei um período grande. E meu marido ia e vinha para o Rio de Janeiro. E aí ele chegou de noite e falou assim, olha, aconteceu uma coisa, ele me chamou separado. Eu estava no Rio, seu irmão me ligou, que estava indo lá no apartamento, estava tocando, seu pai não abria a porta. E aí ele estava em cima da cama, meu marido correu na cozinha, teve a ideia, e aí tinha um copo de liquidificador com umas 50 caixas de remédio em volta. Ele bateu aqui, ele tomou. Ele foi para o hospital e estava no CTI, segundo meu marido, estava em coma. Aí eu liguei, a moça atendeu, falei assim, olha, eu sou filha do paciente e eu queria saber qual é o estado do meu pai nesse momento, porque eu estou muito longe daí do Rio. Ela falou, seu José acabou de falecer. Aí o chão saiu. Saiu porque assim, embora ele tivesse toda aquela doença horrível, por trás da doença tinha uma pessoa muito boa. Vim no voo, não sei nem como dizer, fora do ar. Então eu fiquei pior. A minha filha, que já tinha 5 anos, começou a ficar muito triste. Minha filha chorava toda hora, mas ela já era, eu achava que era manha, que era coisa por conta da infância dela, porque ela teve vários problemas de saúde. Eu conversando com uma amiga minha, que era muito amiga minha, amiga de porta, que era psiquiatra, ela falou assim, Cris, leva ela numa amiga minha que ela trabalha com criança. Aí eu levei ela e o diagnóstico foi depressão, com 5 anos de idade. Quer dizer, meu pai partiu, e aí eu comecei um ciclo que já tinha comigo, e aí iniciou também com a minha filha. Nesse período ela começou a se cortar. Já estava passando por isso com ela. O meu sobrinho foi diagnosticado com dor de cabeça, foi diagnosticado com câncer na cabeça. Aí toda a família no popular pirou. Nesse período o quadro do meu sobrinho agravou e ele veio a falecer com 9 para 10 anos. E aí ela ficou pior ainda. Por que que não fui eu? Por
que não fui eu, por que não foi comigo. E foi nessa época que eu recebi um convite para ir na Igreja Universal. E eu me lembro que eu cheguei na igreja num dia e estava tendo uma reunião, estava lotada na catedral. E aí eu sentei lá atrás e eu me lembro que o homem de Deus, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, ele estava dando testemunho de vida dele, da família dele, que ele veio de uma família que todos eram doentes. E aí ele apontou para o fundo da igreja e falou assim: você que está aí, que acha que para sua vida não tem mais jeito, tem jeito sim, porque se teve para minha, tem para a sua. Eu quero dizer que Deus está aqui, que Deus está vendo a sua dor, que Deus sabe da sua história, Deus sabe tudo que você passou e Deus tem um plano para a tua vida. E o mesmo Deus que mudou a minha vida e mudou a vida da minha família, Ele vai mudar a sua. Eu falei, é comigo. Aquela hora eu acordei. E eu me lembro que Ele olhou nos meus olhos e Ele segurou na minha mão e Ele falou: o Deus que eu creio, o Deus que está aqui na Igreja Universal, Ele vai mudar a vida da senhora. A partir de hoje, a vida da senhora vai mudar. Se a senhora colocar em prática tudo que for falado, tudo que for ensinado, a vida da senhora vai mudar. E eu falei para Deus, eu falei assim: olha, se o senhor está aqui nessa igreja, se a palavra que está saindo do altar, ela é verdadeira, a partir de hoje, o que mandar fazer, eu vou fazer. Falei, é para obedecer a Deus, ainda que eu não queira, eu vou fazer, porque é para agradar a Deus, então eu vou mostrar para Deus que eu quero Ele na minha vida. Aos poucos foi indo, eu já não estava com aquela tristeza toda na alma. Eu já estava começando a sentir um alívio. Eu falei para o Senhor lá atrás que eu ia me entregar. Então eu vou me entregar, eu vou me batizar. Aí eu me dei conta, 15 dias depois do batismo nas águas, que eu não tomava mais o calmante e nem o antidepressivo. Peraí, como que eu não me dei conta se todo dia ele já estava ali na minha cabeceira para tomar? E aí me veio a vontade de parar com a terapia. Eu falei, eu não quero mais fazer terapia. Aí fui falar com a terapeuta, não, mas tem que ter um desmame, não é assim. Eu falei, tá bom, então a gente fica fazendo uma vez por semana, porque eu queria parar. Eu falei, não tenho mais o que contar. Eu já tenho para quem contar, que era Jesus. Aí ela falou assim, não, mas tem que ter todo um processo. Eu falei, tá bom, e eu já fazia terapia há 23 anos. Esqueci desse detalhe, eu fazia terapia há 23 anos, mesmo sendo formada em psicologia. E aí nós fomos fazer fui para atendimento, aí eu me lembro que eu fui numa semana, era uma semana assim, uma vez por semana. Aí eu fui numa, na outra eu boicotei, porque eu não queria ir. Aí eu fui na outra, aí na outra eu boicotei. E aí eu parei. Não, ela me ligou, não, falei, eu tenho um carinho muito grande, fiz uma carta para ela bacana e tal. Falei, mas eu não preciso mais. E os médicos são muito céticos, né, em relação a isso. Eu falei assim, ela falou, você tem certeza? Porque não é da noite para o dia. Eu estou bem, eu nunca tive tão bem em toda a minha vida. Jesus já me curou. Eu não tomo mais remédio. Eu estou feliz com toda a guerra que está em volta de mim e que eu sei que eu vou vencer também. Eu estou feliz, eu não preciso mais de terapia. E aí eu continuei de fé em fé, de voto em voto, fazendo meus propósitos, minhas orações, meus jejuns. Eu falei para Deus, a partir de hoje, eu esqueço tudo que eu sei, tudo que eu estudei, todo o meu conhecimento, todos os livros de autoajuda, todos os meus achismos, tudo. A partir de hoje é só a tua palavra que vai fazer parte da minha vida. Eu preciso do teu Espírito, eu preciso. E aí eu comecei a vir com mais frequência nas reuniões. Tinha dia que eu vinha de manhã e vinha de noite, porque eu queria. Se o que eu sentia já era muito forte, sem ter o Espírito Santo, eu falando, Deus, com o teu Espírito eu vou arrebentar, como diz o teu servo, eu vou arrebentar. Aí eu fui para casa e passei conversando com uma amiga, conversando e tal. E eu falei, amiga, eu tô sentindo uma coisa tão forte dentro de mim, uma coisa tão boa. Ela falou assim, vai orar. O Espírito Santo tá querendo falar com você. O Espírito Santo tá querendo te batizar. Aí eu entrei, liguei o chuveiro, né? Falei, vamos pensar que eu tô tomando banho, assim ninguém me incomoda. Dobrei o joelho no chão e comecei a orar. A buscar. Eu me lembro como se fosse hoje, eu busquei. Aí eu falei assim, amém, Senhor.
graças a Deus. Quando eu falei graças a Deus, achando que não era, na mesma hora eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava de joelhos no chão, eu levantei os braços e na hora veio aquela força, aquela luz, aquela alegria que tomou conta da minha alma. E eu comecei eu ao mesmo tempo que eu ria, as lágrimas desciam, mas eu me lembro como se fosse hoje. Primeiras palavras que eu falei obrigado, Senhor. O Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Ali eu tinha certeza do meu batismo com o Espírito Santo. Mas eu saí, eu estava tão alegre, eu ria, eu falava assim, oh meu Deus, se o banheiro fosse maior, eu saía rolando de alegria, de felicidade, eu queria contar para todo mundo. Era a confirmação de que Jesus estava vivo dentro de mim e eu queria falar para todo mundo. Eu queria falar para todo mundo, aí para alguns aí você vira o chato, né? Mas eu não me importava, eu queria falar, Jesus pode te curar, o Deus pode fazer isso na tua vida. E foi com essa força, né, do que Deus era vivo, e aí eu já queria fazer a obra de Deus, eu já queria seguir em frente. Aí já não era eu, já era Deus, olha, faz comigo o que o Senhor quiser. E foi com essa força, com essa ousadia que eu lutei contra a doença que estava na minha filha. E aí a minha filha começou a se alegrar. E, em resumo, a minha filha, que não ia passar para o colégio, a minha filha passou no colégio. A minha filha cursou a melhor faculdade de psicologia do Rio de Janeiro. Ela fez psicologia. A minha filha está formada. Meu filho é médico, está todo mundo encaminhado, assim, Deus está fazendo a obra completa na nossa vida. Deus tem sido assim, a gente vê Deus em cada detalhe. Tem guerras, tem lutas? Tem, mas a mão de Deus está sempre na frente, Deus está sempre conduzindo e dando força a gente. E essa alegria que está sempre presente, que é a alegria do Espírito Santo, essa nada pode tirar. Eu tenho paz com o Espírito Santo, eu tenho a alegria da salvação. Eu posso estar enfrentando muitas guerras, lutas, problemas, como é inerente ao ser humano, mas eu tenho paz. Com o Espírito Santo, eu tenho tudo. Sem ele, eu não sou nada. Eu posso conquistar muitas coisas nesse mundo, mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não tenho nada. Ele é a minha alegria, ele é tudo na minha vida. Ele é a maior riqueza que eu posso ter na minha vida. Tudo que mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa, eu lia livro de autoajuda, eu ia em igreja católica, eu ia em centro espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No segundo dia, que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há 10 anos. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora? Por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. A gente não é perfeito. Eu não sou perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às 7 da manhã, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Meu nome é Dário. Quando eu cheguei ao conhecimento da Igreja Universal, eu tinha muito preconceito contra a igreja. Eu era uma pessoa que eu passava em frente à igreja e eu zombava, debochava, por causa que eu via na mídia, eu via em jornais, que a igreja
roubava, fazia lavagem cerebral, fazia de todo tipo de artimanha para tirar dinheiro do povo. E aquilo dali, eu fui vendo aquilo dali e fui criando um preconceito dentro de mim ainda maior. Fui crescendo aquela raiva do bispo. Eu não aguentava nem ouvir a voz dele. Eu cheguei a passar na frente da igreja e começava a dizer, junto com meus amigos, ó aí o Banco Universal. Toda vez que passava na frente da igreja, chamava de Banco Universal. Eu não tinha um respeito, eu não tinha um pudor com a igreja. Eu simplesmente era escarnecedor, orgulhoso, cheio de problemas. Eu vivia morando embaixo da casa dos outros, pagando aluguel, mas preconceituoso. Até que o dia, quando eu me casei, eu cheguei em casa e me deparei com a minha esposa doente. E esse problema que ela teve, detectado pelos exames, os médicos não deram de maneira nenhuma esperança para fazer cirurgia. Ela urinava sangue. Fazia pouco tempo que tinha me casado e mesmo assim eu não olhava para ela, eu olhava para mim. Eu olhava para mim, chegava e queria ter, como é que se diz, a atenção dela. Mas quando foi uma bela noite, chegando do trabalho, eu me deparei com ela sem estar com dor. E eu perguntei a ela, o que está acontecendo? Que hoje você não está chorando, que você não está com dor hoje. Ela disse, não, eu escutei um programa e um bispo, ele pediu para pegar um copo com água e no momento da oração, eu fiz a oração com ele. E tomei essa água e por incrível que pareça, essa dor passou. Pergunta a ela, mas que igreja? Aí ela disse, é uma que tem lá na João Dias. Eu disse, logo lá, no Banco Universal. Ela disse, é lá. Eu não olhei para o meu problema e olhei para o dela. Como preconceituoso, eu fui, levei ela, sentei no fundo da igreja. Lá no fundo da igreja, comecei a prestar atenção, olhava para um lado, para o outro, para saber se tinha alguma coisa diferente lá, se era realmente aquilo que a mídia falava, que eu via nos jornais. E quando iniciou a reunião, eu vi que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha ouvido, falar. Era algo completamente diferente. Tanto que naquele momento, eu parei. Eu deixei tudo de lado, prestei atenção na reunião. E quando saí de lá, eu saí com a vontade de voltar de novo. Eu saí com um desejo muito grande de voltar de novo. E voltei com a minha esposa. E tudo que o homem de Deus, ele falava, a gente começou a obedecer. Em menos de um mês, a minha esposa estava curada. Comprovado em exame e tudo. Aquilo dali não foi só o ponto de eu dizer assim, eu vou ficar aqui. Não, ali me mostrou Jesus. O Senhor que eu nunca conhecia. Porque só tinha uma religião. Mas não sabia quem era Jesus. E através desse problema que surgiu com a minha esposa, quebrou meu orgulho, meu preconceito, quebrou tudo. E ali eu vi que a minha vida foi transformada. Nunca me deixei influenciar mais por nada nem por ninguém. Por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, na Igreja Universal. Aí me deu o desejo de me batizar. Aquilo nasceu dentro de mim. Eu, para ser salvo, eu tenho que me batizar nas águas. Tomei essa decisão, me batizei, entreguei de fato e de verdade a minha vida para Jesus. Naquele momento ali, houve um outro objetivo meu. Eu não sabia quem era o Espírito Santo. Eu não sabia quem era ele. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí sim. Aí eu disse, agora sim. Agora estamos completos.
Pronto, a partir daquele momento ali, a minha vida transformou-se. Tudo transformou-se. Além de ter um casamento abençoado, Deus me abençoou de uma forma que eu tive condições de comprar nossa própria casa, dar um lar para minha esposa. E aí mudou. Eu era uma pessoa extremamente nervosa, agitada. Meus próprios familiares não acreditavam em mim. Em 2013, eu tive a perca do meu pai, mas antes disso, Deus me usou para salvar a alma dele. E isso aí foi a maior alegria que tive. Foi uma coisa que meu pai também era preconceituoso contra a igreja. Ele odiava o Bispo Macedo. Mas nos últimos dias de vida dele, ele entregou a vida para Jesus. A gente não pode, de maneira nenhuma, construir a nossa vida baseado no que os outros falam. Eu aprendi a fé na Igreja Universal. Uma fé viva, verdadeira. Não uma fé religiosa. É uma fé realmente concreta, que traz resultado. Foi isso que eu aprendi na Igreja Universal. Eu falo para essa pessoa, não fica aí sofrendo, se lamentando, porque você ouviu falar. Eu aprendi a usar uma fé inteligente, uma fé viva, uma fé que faz a pessoa sair do fundo de poço e receber uma nova vida. Foi isso que eu aprendi na Igreja Universal. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Eu cheguei assim a em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, é bom, aí eu, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler Sorte, eu cheguei a várias coisas. Tudo que falava, é bom, eu ia. Procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, e nada preenchia esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira. E aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu falei, isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro. Porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias. Porque se não tiver sangue, eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada. Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo,
é hora de oração. A oração não é uma reza. A oração não é uma prece. A oração é a expressão que há no mais íntimo do nosso ser para com Deus, é uma aproximação com Ele. Prepare o seu copo com água. Ainda que você tenha tantas coisas para pedir, Ele conhece todas elas. E Ele ouve a sua oração tanto quanto ouve a minha. Vamos falar com Deus. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Há quanta gente procurando o caminho a seguir.